Eu salvo a igreja com paz do Senhor. Eu peço que a igreja permaneça de pé para nós adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é grande. Nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está na casa. Aleluia. Louvado é o teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sou grata ao Senhor por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Bianca, a qual me fez o convite para estar aqui. Trago aqui as saudações do meu pastor Eliabe. Eu sou ali da Assembleia de Deus Templo Central. E logo que eu recebi o convite, eu sempre peço a permissão, a bênção do meu pastor. E ele é quem? Aonde é, irmã Claudina? Qual é o ministério? Eu digo, Assembleia de Deus do pastor Berg. Eu não sei qual é o ministério, mas é o pastor Berg. Ele, amém. Vai em paz e deixe Deus te usar. Deus é bom. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. O céu é de bronze, na hora do medo, até das promessas.
na casa do Pai. Eita, glória a Deus, na casa do Senhor. E que privilégio para nós. Isso é coisa do nosso Deus. Aleluia. Não é nem por minha força e nem a tua força. É porque até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. Até aqui o nosso Deus, Ele tem nos sustentado. Porque Ele é Deus grande. Ele é Deus que cuida, Vilma. É nos mínimos detalhes. Aleluia. É nos pequenininhos que nós devemos reconhecer quão grande é, aleluia, esse Deus que nós servimos. Ei, é o Deus que anda por cima das águas, irmãos. Se alegra porque o cuidado de Deus na tua vida é lindo. Aleluia. E grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo na tua vida. Quando eu cheguei, que eu sentei aqui, eu olhei a tua dedicação e o Senhor falou no meu coração: este é o meu servo, o qual eu tenho ajudado, e o Senhor tem te agradado. Irmão, não para. Eu sei que a ajuda é grande. Eu sei que tem dias que não dá vontade nem de tu se levantar para chegar até aqui. Mas é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te levanta. Porque Ele é grande. Porque Ele te escolheu desde o ventre. Aleluia. Louvado o santo nome do Senhor. Ele nos escolheu desde o ventre. E olha nós aqui. Eita, glória a Deus. Meu coração se alegra, irmãos, em estar na presença do Senhor. Aleluia. Esses dias estivemos ali no culto. Eu estive com essa igreja linda ali no culto na casa do irmão Jair. Foi uma bênção para a glória de Deus. E hoje aprove o Senhor me permitir de estar aqui mais uma noite compartilhando esta palavra com os irmãos. Amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia. No livro de Apocalipse. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, aleluia. Santo é o teu nome. No livro de Apocalipse, no capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Capítulo 3, versículo 7, irmãos. Deus abala a terra, abala o céu. Eita, Deus grande. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia fala a mensagem à igreja de Filadélfia. É a igreja do arrebatamento. Aleluia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, porque guardaste a minha palavra da minha paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que
coroa. A quem venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero que a igreja repita comigo o versículo 11. Amém? Amém. Vamos lá, 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Podem assentar-se, aleluia. Irmão Zezinho leu aqui uma palavra bem forte. No livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 11, quando ele começa, ai daquele. E o ai aqui, eu entendo, aleluia, ele transmite um sinal de dor. Ele transmite um sinal de sofrimento. Quando levamos uma pancada, ai, doeu. Ai, aleluia. É forte, é uma palavra forte, como a reflexão que o irmão Zezinho fez aqui. Estamos no tempo desse carnaval, a festa da carnaval, a festa da carne, com muitos demônios estão aí soltos, só ceifando vidas sem salvação. Aleluia! E nós estamos aqui, por isso que eu não excesso de falar que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Ele pagou um alto preço naquela cruz, foi por amor a mim e por amor a você. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. E aqui nessa passagem, Apocalipse no capítulo 3, versículo 11, que a igreja fala, aleluia, sobre a igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Aleluia, o livro de Apocalipse é um livro que fala do breve, é um livro que fala da volta de Jesus. Louvado é o santo nome do Senhor. É um livro que mostra a revelação. Louvado é o santo nome do Senhor, ao qual o apóstolo João teve o privilégio de contemplar. O apóstolo teve o privilégio de ver com seus próprios olhos. E a cidade já está preparada. E nós não podemos entrar lá de qualquer jeito. Aleluia! Sempre em minhas oportunidades eu gosto de lembrar. Há 11 anos eu entreguei a minha vida a Jesus. Aleluia! Como a de vocês foi a melhor decisão da minha vida. Aleluia! E antes eu conhecia um Deus de amor e misericórdia. Irmãos, eu dizia, irmãos, se eu morresse amanhã, eu morri feliz, porque eu estava curtindo a minha vida. Em uma noite como essa, eu estava lá no meio, alegrando a minha carne, aleluia, abrindo as portas do inferno cada vez mais para adentrar dentro. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque hoje eu conheço um Deus de justiça. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele nos ama, mas Ele é um Deus justo. Aleluia, Ele é um Deus de justiça. E naquele grande dia nós iremos prestar conta de tudo que nós fazemos aqui. Aleluia, por isso eu digo sempre nas minhas oportunidades, ainda há tempo, igreja. Ainda há tempo, é para a igreja mesmo que eu estou falando. Ainda há tempo. Louvado é o santo nome do Senhor. Somos falhos, nós somos alvo do inferno, irmãos. E nós precisamos estar atentos. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estar atentos, porque o inimigo ele não brinca. Aleluia. Para os que não conhecem, aleluia,
tua coroa. O inimigo, alvo dele, aleluia, é tomar a nossa coroa. Como a Bíblia diz, irmão, o inimigo ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele quer roubar a tua coroa. Aleluia, por causa do nada a ver, é que muitos perecerão. Nada a ver, eu ficar ali no meio olhando, eu estou só olhando, nada a ver. Muitos vão ficar. Sem santidade nós não veremos a Deus. Aleluia, nem morno, nem frio, tem que ser quente. Eita glória! Eita Deus, tem que ser quente. Nós precisamos ser quente, não ficar em cima do muro. Aleluia. Nós precisamos, aleluia, nós já entregamos a vida a Deus, nós já entregamos a nossa vida a Jesus, e nós precisamos, aleluia, perseverar, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Irmãos, é por esforço. Quantas vezes nós nos levantamos sem força, aleluia, sem vontade, até muitas vezes hoje eu não vou, mas nós precisamos nos esforçar para estar na presença, para estar buscando. Quantas vezes adentramos ao templo só pela misericórdia, e saímos renovados, aleluia, pela palavra. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens, e eu trago como exemplo: 5 estavam preparadas, aleluia, e 5 não estavam. Essa passagem, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor, quando ele diz: eis que venho sem demora, ele está enfatizando urgência, aleluia, urgência, para que nós continuemos na posição, e se não estamos, ficarmos, aleluia, porque, aleluia, como eu falei, nós somos o inimigo, aleluia, o alvo do inimigo é nós, a nossa mente é um campo de batalha, nós somos o alvo do inferno, aleluia, e nós precisamos estarmos atentos, porque Jesus está voltando, e ele fala que ele estará, ele diz aqui na sua palavra, que ao que vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ei, irmãos, a obediência a Deus traz a recompensa. Todos aqueles na Bíblia, toda passagem que falam, aleluia, daqueles que obedeceram. As parteiras, a Bíblia fala, no livro de Êxodo, se eu não me engano, que havia que o rei manda matar ali todas as crianças do sexo masculino, para aquele povo não se fortalecer. Aleluia. E aquelas parteiras, elas conheciam Deus verdadeiro, e elas não obedeceram ali, aleluia, a Faraó. Quando o Faraó diz: aquele que nascer do sexo masculino podem matar, aleluia, para o povo não se fortalecer. E no final do contexto, a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres foram recompensadas. Glória a Deus! Sadraque, Mesaque e Abednego, eu gosto sempre de lembrar do exemplo deles. Eles não se prostraram diante da imagem, e a Bíblia vai dizer no fim do contexto que eles foram recompensados. Irmãos, a minha vida e a tua deve ser um altar santo. Aleluia, aleluia, o altar santo. O sacrifício é as nossas atitudes. O sacrifício é o nosso testemunho. Aleluia, o sacrifício é a nossa obediência. Como eu falei, sem santidade nós não veremos a Deus. E nós precisamos
cidade já está preparada, está tudo pronto, e a qualquer momento a trombeta vai tocar. Guardamos a nossa fé, guardamos a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus. E como nós entristecemos o coração de Deus quando nós desobedecemos? Como nós pecamos? Quando o filho desobedece o pai, quando meu filho me desobedece, eu fico triste. Da mesma forma, é o nosso Deus. Quando nós desobedecemos, Ele dá o sinal. Ele dá o sinal. Eu tenho certeza que quando você, eu por exemplo, faço algo que eu sei que eu não estou agradando a Deus, o Espírito Santo começa a está errado. E eu preciso me alertar, porque senão aquele sinal acaba desaparecendo. Por mais que ele dê o sinal, você não vai mais perceber. Aleluia. É o sininho tocando e você não vai conseguir mais ouvir. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é tua, mas tu pode perder. A coroa é minha. Eu já tenho, eu já tomo posse, mas eu posso perder. E nós precisamos guardar, e muito bem guardada, perseverando. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Perdoando. Eita, irmão, o orgulho, a soberba, a Bíblia diz que Deus abomina, que Deus abate o soberbo. Aleluia. E nós precisamos perdoar. Irmãos, somos todos falhos. Perfeito só Deus. E por que eu não vou perdoar o meu irmão? Aleluia. Errar é humano. Permanecer no erro não pode. Aleluia. Mas eu preciso perdoar o meu irmão. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós precisamos continuar buscando, lutando pela nossa salvação. Aleluia. Irmãos, quando eu conheci a verdade, eu conheci que Deus, Ele não criou religião. Aleluia. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e venha após mim. Aleluia. Nós precisamos negar a nós mesmos. Eu aprendi que eu preciso negar a vontade da minha carne. Eu preciso negar o orgulho da minha carne que não me deixa perdoar meu irmão. Eu preciso. Irmãos, logo quando eu me converti, antes, quando eu estava no mundo, eu gostava de bebedeira. Eu bebia, eu dançava, eu estava em festa, toda festa. E quando eu saí, irmãos, eu senti falta. Eu comecei a sentir falta no início. Mas eu comecei a aprender de Deus. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo. E aquela vontade não era do meu espírito, mas sim da minha carne. Irmãos, e nós precisamos lutar contra a vontade da nossa carne. Nós precisamos lutar. Era a carne pedindo para eu passar, irmãos, e vier, não vem hoje, não vou não, me doida para ir. Mas eu dizia, Jesus, e eu ia direto para casa, eu estou fazendo tua vontade, né? E eu ia para casa. Aleluia, resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. E nós precisamos resistir. Nós precisamos guardar, aleluia, guardar a nossa fé, a nossa perseverança, aleluia, porque a nossa, aleluia, herança, a salvação, ela já é nossa. Mas nós precisamos estar ali protegendo, e nós precisamos estar acumulando as pedrinhas na nossa coroa. E nós precisamos estar contribuindo na obra do Senhor. Nós precisamos estar evangelizando dentro da nossa casa, começando.
Em outra oportunidade eu contei esse testemunho aqui, de outra vez que eu vi, mas eu vou contar. E eu trabalho ali há 20 anos. E eu trabalho na parte administrativa, mas eu tenho muito acesso às UTIs. E eu entrei, foi um dia que eu tive uma experiência linda com Deus. E eu entrei para resolver os problemas, 10 leitos. E quando eu ia abrindo a porta aqui, eu peguei na maneta da porta, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: volta. E eu parei e fiquei escutando o que era que ele queria me dizer. E ele disse: vá em cada leito, em cada cama e fala do meu amor. E eu com muita coisa para fazer, mas eu não questionei. E muitas vezes nós queremos questionar, né, pastor velho? Eu vou para a igreja que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Mas eu não questionei. Eu fui no leito 1, vim do 10 ao 1. E eu vim do leito 10, fui no leito 10. E nesse dia a UTI estava lotada de acadêmicos de medicina, muito movimento. E eu, Jesus, vão me repreender. Mas eu confiei e fui. E era como se ninguém lá estivesse me vendo. E eu vim do leito 10, leito 9, leito 8, leito 7. E 90% dos pacientes cardíacos, eles são conscientes e orientados. Eles estão ali na UTI, mas eles estão conscientes, com patologias graves, né, cardíacos, que pacientes cardíacos a qualquer momento param. E ficam ali na UTI, mas você chega e pensa que o paciente não tem nada, mas estão ali bem conscientes, eu falando manso, falando calmo, para eles não se emocionarem muito, mas não tinha jeito, porque por onde Jesus passa, aleluia, algo acontece. Ei, irmão, a alegria é verdadeira. Por onde Jesus passa, a alegria é verdadeira. E eu passei, eu vi quando eu cheguei no leito 6, tinha um jovem de 16 anos, cardiopata com uma patologia grave e rara. E eu cheguei perto dele já louvando. E ele começou a se alegrar, rir, e começou a louvar comigo, que eu louvei um louvor bem conhecido. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. E ele ali se alegrando e louvando comigo. Às vezes errava, mas ficava rindo, se alegrava. E eu comecei a falar de Jesus e ele se alegrar, se emocionar. E ninguém percebendo, ninguém me via. Eu vendo a hora de mandar eu embora, mas era como se ninguém estivesse vendo. E aí eu perguntei, fiz o apelo se ele queria aceitar a Jesus, entregar a vida dele a Jesus. Eu nunca esqueço o semblante daquele jovem, um jovem moreninho, baixinho. E ele quer, eu quero. Eu digo, você sabe que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Eu sei. E eu fiz a minha oração e ele ficou feliz. E eu ouvi, cheguei, fui para o leito 5, leito 4, leito 3, leito 2. Quando eu cheguei no leito 1, o paciente estava entubado, sedado. E eu olhei e disse, não, vou ali não, ele nem vai me ouvir. E ele está entubado e está sedado, ele não está consciente, eu não vou lá. E aí, quando eu peguei na maneta da porta, o Espírito Santo bradou, volte! Irmãos, eu voltei. E ele bradou, você sabe se ele não vai me ouvir? Volte, eu voltei. Quando eu comecei a falar de Jesus no ouvido daquele paciente, aí todo mundo me viu. Ficaram olhando para mim como quem disse, Claudiana está ficando é doido. E esse paciente não está escutando nada. Mas eu obedeci. Obedeci apenas o que ele me mandou fazer. Nós precisamos estar atentos. Sair com meu coração cheio de alegria. Porque coisa boa, irmãos, é obedecer a voz de Deus. Coisa boa é ouvir a
E eu me espantei. Não sei. Cadê o jovem daqui? Aí uma das enfermeiras disse: subiu. Eu disse: oh, glória a Deus. E ninguém entendeu. Irmãos, Jesus guardou. Jesus guardou, mas antes disso, Ele preparou, irmão. Aleluia! Aquele jovem entregou a vida dele a Jesus, irmãos, com muita alegria. E à noite, Jesus recolheu. Irmãos, nós precisamos deixar Deus nos usar. Ei, o mundo está perecendo. Escuta a voz de Deus. Jesus não te quer dessas quatro paredes, não, irmão. Jesus não te quer aqui só aqui, não. Aleluia, tu precisa sair, que tem almas lá fora perecendo, precisando de uma palavra de Deus vinda da tua boca, mulher. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Precisamos estar atentos, irmãos, à voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Quando Ele diz: guarda o que tu tens. E eu vou fazer outra pergunta: tu tem guardado? Tu tem guardado? Tu tem protegido ali a tua coroa? Tu tem tirado a poeirinha da tua coroa? Tu tem limpado? Aleluia! Tu tem colado ali as pedrinhas? Aleluia! Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Fiquemos atentos, irmãos, à voz deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado é o santo nome do Senhor. Guardando a nossa fé, guardando a palavra de Deus, irmãos, guardando a comunhão com Deus. O nosso Deus, Ele disse que nós faríamos melhor do que o que Ele fez quando Ele esteve aqui. E Ele conta comigo e conta com você. Ele conta conosco. Então é nós com nossa coroinha ali guardada, aleluia, mas lá fora, aleluia, fazendo o que Ele nos ordena. Ide, fazendo ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós vamos passando, eu não sei vocês, mas eu já tive essa experiência. E Jesus manda eu falar. E eu às vezes, eu tenho que falar mesmo. E Ele já diz na palavra, Ele já dá uma ordem. E vai, fala. Abre a tua boca, assim como Jeremias. Quando Ele disse: Jeremias, abre a tua boca. Porque não é você, é Ele que vai falar. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Então vamos guardar, porque o Senhor, Ele está vindo, as portas, aleluia, as portas já estão abertas. Ele está vindo. Vamos guardar, aleluia, a palavra do nosso coração. Vamos continuar guardando a nossa coroa. Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Irmãos, a nossa coroa é preciosa. Irmãos, a coroa já está na nossa cabeça. Não vamos perder por qualquer coisa. Não vamos negar Jesus por qualquer coisa. Aleluia. Aqueles 3 jovens diante de uma nação, eles não negaram a Jesus. Muitos eventos tem aí onde eu trabalho e tem música, não sei como. Ei, Claudiana, tu vai cantar? Eu digo: eu não canto, eu adoro. Se for para mim louvar, eu vou, mas cantar música do mundo, eu não canto. Não vamos negar. Eu prego para doutor, eu prego para diretor, eu prego para a pessoa da limpeza. Irmãos, não vamos negar o nosso Deus, porque Ele conta comigo e conta com você. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu agradeço a minha riquíssima oportunidade
em nome de Jesus.